Fala galera, bom dia, boa noite, boa tarde, mais um dia, mais uma aulinha agora. MMC e MDC. Bom, já vimos antes que eram múltiplos divisores de um número. Agora a gente vai comparar dois números e ver quais são os múltiplos em comum, quais são os divisores em comum. Vamos fazer isso tudo de uma vez para a gente não perder tempo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui dois números de referência. Vamos pegar o 18 e o 24. Vamos caçar aqui e ver quais são os divisores de 18, quais são os divisores de 24 e quais são alguns múltiplos próximos de 18 e de 24. Então, de múltiplo aqui a gente pode pegar 36, o próximo aqui a gente pode pegar, é só multiplicar por 3, 54. Vamos mais um? Vamos pegar aqui, 72. Poderia ir vários mais, mas vamos pegar só esses três primeiros. Vamos pegar do 24, os próximos múltiplos. Tem aqui o 48. Tem que multiplicar por 3 aqui o 72. 2 por 3. Pode multiplicar aqui por 4. A gente vai ter aqui o 16, 96. Beleza. Pega agora os divisores. Vamos pegar os divisores de 18. Esquece do 1 porque o 1 sempre está lá. Tenho 2 aqui. E se tenho 2 eu posso vir que eu tenho 9 aqui. Eu tenho 3. E se tenho 3 eu tenho o 6 aqui. 3 vezes 6, 18. Eu tenho aqui mais algum? Não, né? Fechou nisso? Porque o próximo já chega no 6. 4, não. Dos 24, eu tenho 2. Eu posso ver aqui que eu tenho 12 então, que 2 vezes 12 é 24. Tenho 3. Então aqui eu tenho 8, que 3 vezes 8 é 24. Tenho 4, que 4 vezes 6 é 24. Tranquilo? Então fica assim. Então peguei alguns múltiplos de 18 e os seus divisores. E peguei aqui alguns múltiplos de 24 e os seus divisores também. O que a gente vai fazer agora? Quando eu tenho dois números em comparação, posso ter 3, posso ter mais. Normalmente o interessante para mim é pegar o seu mínimo múltiplo comum. O primeiro múltiplo que eles têm em comum. O primeiro que eles têm em comum aqui vai ser o 72. Eles vão ter mais múltiplos lá na frente, que inclusive vão ser até múltiplos de 72. O próximo aqui que eu posso pegar, o dobro de 72, seria aqui 144. Vai aparecer aqui algum múltiplo de 24 que tem o valor de 144. Ou seja, eles têm mais múltiplos em comum, mas o menor múltiplo em comum que eles têm é o 72. Ou seja, o mínimo múltiplo em comum é o 72 entre 18 e 24. MMC e MDC é sempre comparação entre dois ou mais números. Então, o mínimo múltiplo em comum é o 72, 18 e 24. Isso que a gente chama de MMC, mínimo. Agora, se eu for olhar para os seus divisores, 18 e 24 têm divisores em comum. 2, o 3, tem o 6, mas o maior divisor em comum, o máximo de divisor em comum, é o 6, é o maior entre eles. Então eu tenho até mais divisores, porém o maior divisor em comum é o 6. Então estão vendo que o MMC, ele é um número grande em comparação com os outros, e está vendo que o MDC, ele é um número pequeno em comparação com os números. Então eu preciso se agarrar nesse conceito. Toda vez que eu for mexer com um exercício de MMC, o resultado tem que dar um número grande. Toda vez que eu for mexer com um exercício de MDC, o resultado tem que dar um número pequeno. Às vezes dá o mesmo número que eu estou comparando. Por exemplo, 18 e 24. Poderia ser que o MDC e o MMC tivesse dado 18 ou 24, ok. Mas normalmente sempre dá números de MMC maiores e sempre dá números de MDC menores, tá? Então cuidado com o truquezinho aí, porque é mínimo, mas é um número grande. É máximo, mas é um número pequeno, tá? Ok? Vamos ver assim, como que eu posso fazer isso de uma forma muito mais prática. Porque aqui eu estou pegando alguns múltiplos e alguns divisores, assim, muita confusão, muito tempo, gasta muito tempo. A maneira mais prática de calcular isso, a gente vai ver agora. Vamos pegar dois números aqui em comparação. Aliás, até 3, porque eu posso fazer isso com vários. Vamos pegar aqui o 18, o 15 e o 12. Vim regredindo aqui. A maneira mais prática de se fazer isso é fazer aquele travessão,
fazer mais ou menos o que você já sabe fazer lá desde o sexto ano. É ir vindo, dividindo, colocando números aqui que você consiga dividir eles. Toma cuidado, quando a gente faz essa barra aqui, desse travessão, lá no sexto ano a gente fica assim, você tem que sempre começar pelo menor número primo. Não necessariamente, tá? Aqui você tem uma certa liberdade, mas é bom que tem os primos, é bom seguir uma certa ordem, mas você pode fazer o que você quiser, você é livre, você é livre, você é livre. Por exemplo, aqui você poderia, o que te mandam fazer? Sempre começa pelo 2. Mas se você quisesse começar pelo 3, poderia? Pode demais, você é livre para você fazer o que você quiser. Por quê? 18 dividido por 3 dá 6. 15 dividido por 3 dá 5. 12 dividido por 3 dá 4. A escolha do 3 é um bom número de começar, porque divide todos ao mesmo tempo. O 6, o 5 e o 4 aqui, ó. Seu critério, posso colocar 5? Pode, uma hora esse 5 vai ter que aparecer. Por que não agora? Então, 5 aqui, o 6 não divide por 5. E nem o 4, apenas o 5. E agora? Posso colocar qual? Coloco 2, por exemplo. Por exemplo, poderia ser outro, tá? Poderia ser 3. Aqui é 3. 1, 2. Pode ser o 2 de novo. Aqui 3. 1, 1. E aqui, por último, 3. Para fechar aqui pra gente. Então, olha. Tradicional, bonitão, como você sabe fazer. Só mudei um pouquinho a ordem pra você não falar assim, ficar preso às coisas. Às vezes dividir pelo 3, por exemplo, aqui, te poupou mais contas, não sei. Mas beleza. Pro cálculo do MMC é tranquilo. O MMC é só multiplicar todos esses valores que você encontrou aqui. Então você vai pegar e multiplicar todos. Eu vou deixar de uma forma um pouquinho indicada, que é assim, ó. Três elevado a 2 vezes 5. Se você encontrou desse jeito, é o MMC, tá? É porque ele pode ser que fique às vezes grande, dependendo do número que você formar, mas o resultado mesmo é a conta disso. Só deixei indicado assim porque talvez algum exercício te force a barra a pensar nessa estratégia. Mas o resultado final vai ser a multiplicação deles. Vou deixar indicado aqui em cima. 2 a 2 é 4, 3 a 2 é 9, 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 9, 180. 180 então é o seu MMC. O primeiro múltiplo em comum que 18, 15 e 12 têm ao mesmo tempo é o 180. É o único? Não, temos mais. Qual? 360. Tem aí os 540. 540. Porque são múltiplos de 180, ou seja, o menor múltiplo em comum é o 180, mas existem outros múltiplos em comum. 360 é um múltiplo em comum de 18, 15 e 12. Beleza? Mas o menor, ok? Estão vendo que o MMC mínimo, múltiplo comum, deu um número grande? Beleza. E o MDC? O MDC vai ser pegar aquele número que conseguiu dividir todos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o 3 dividiu os 3 ao mesmo tempo? Dividiu. Então, circula ele para mim. O 5 dividiu os 3 ao mesmo tempo? Não. O 2 dividiu os 3 ao mesmo tempo? Não. O 2 dividiu... Não. Então, como foi apenas esse 3 aqui, ele é o nosso MDC. Vamos supor que o 5 tivesse dividido todos ao mesmo tempo. Se ele tivesse dividido, você circulava ele para mim e multiplicava os dois e seria o valor do MDC. Então, o maior divisor em comum de 18, 15 e 12 é o 3. Beleza? O menor divisor em comum é 1. Mas o maior divisor em comum entre eles é o 3. Dá uma olhadinha. Tranquilo, então? O cálculo assim de MMC e MDC é suavão. Na prática é assim que a gente faz, é assim que a gente resolve, mecanicamente. Agora, no dia a dia dos exercícios, a gente vai ver exercícios contextualizados. E aí que vem, eu vou fazer o MMC e o MDC. Então vamos com calma. Dá uma olhadinha nesse exercício aqui. Então, olha, nesse exercício fala que dois carrinhos estão numa pista circular em que um demora 60 segundos para dar uma volta e o outro demora 90 segundos para dar uma volta. Tá vendo que se eles partem junto, e esse é o primeiro critério, eles vão se encontrar alguma hora, porque um tá assim, o outro tá assim. Então, uma hora eles vão se encontrar. Mas depois de quanto tempo que eles vão se encontrar, que é o que eu te pergunto. Eles vão se encontrar novamente.
Aí que tá. Tá vendo que eu tô perguntando a hora que eles vão se encontrar? Quando que eles vão se encontrar? É lá na frente, é lá no futuro? Alguma coisa assim lá da frente? Tá vendo que esse número vai ser grande? Porque se um demora 90 segundos para dar a volta e o outro demora 60, e eles não dão volta juntinhos, né? Porque enquanto um deu uma volta, o outro já deu uma volta e meia. Então estão vendo que uma hora eles vão se encontrar, só que lá na frente, tá vendo? Esse lá na frente vai dar um número grande. Número grande. O que você tem que pensar? Em calcular o quê? MMC, tá? O mínimo é um número grande. Então você vai pegar os 60 e o 90 e mandar de cara. 60 e 90, manda de cara tabelado aqui para fazer o MMC. Ah, eu começo por 2? Filho, você é inteligente. Vem por 10 aqui. Que dá 6, que dá 9. Ah, eu vou por 2? Se você quiser, vai por 3 aqui. Isso é bom, velho. E aqui fica 2 e 3 e mata a sua jogada. Lembra? Tô calculando o MMC. Você vai multiplicar todos. Então, multiplicar todos aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 3, 9, 2, 18, com 180. Seu MMC deu 180. E em termos de resposta, 180 o quê? Seu assunto aqui que você está mexendo são segundos, a sua unidade. Então, o resultado tem que dar em segundos. Então, foi 180 segundos depois que que os carrinhos se encontraram. 180 segundos depois eles se encontraram. Significa que eles deram 180 voltas? Não. Significa que eles gastaram aí 180 segundos, tá? É porque o exercício pode perguntar assim, então quantas voltas eles deram? Aí você vai pegar, é fácil. O primeiro vai dar aí, ó, se ele demora aqui 60 segundos, então ele deu 3 voltas, porque se ele encontrou no tempo de 180 segundos. O segundo deu 2 voltas, porque ele está no tempo de 90 segundos. Então, é uma outra pergunta, que eu posso te perguntar isso. O tempo que eles se encontraram foi 180 segundos depois, mas a quantidade de voltas é outra coisa. Não é um número que aparece aqui. Você está vendo isso, né? Vamos supor que eu não sabia o que era, se era para fazer MMC ou MDC. Vamos supor que eu fiquei muito na dúvida, muito. Aí vou lá, calculei o MMC, deu 180. Faz sentido? E se eu fosse usar o MDC? Se eu tivesse calculado o MDC aqui, os que dividem em comum aqui é o 10 e o 3. O 10 divide os dois ao mesmo tempo e o 3 também divide os dois ao mesmo tempo. Então o MDC aqui nesse caso seria 30. Aí você vai para e pensa e analisa. 30 segundos, vamos supor que você assim, MMC, MDC, não sei o que eu estou calculando. Responde. A pergunta é, quanto tempo que eles demoram para se encontrar? E você fala assim, achei 30 segundos. Faz sentido? Porque se eles partem junto e um demora 60, o outro faz 90, quer dizer que no tempo de 30 segundos eles se encontraram? Não, estão em ritmos diferentes. Então não faz sentido. É a outra análise que eu preciso que você tenha, essa expertise de, eu uso o MMC ou o MDC, quando que eu vou usar? Você vai usar, primeiro, pelo bom senso, tá? Mas existem os truquezinhos. Exercícios de encontros, esmagadoramente é o MMC. Só toma cuidado aí porque eu posso estar te perguntando o número de voltas, que é diferente do tempo. Porque toda vez que você calcula aqui na sua travessão aqui o MMC, você tem que carregar a unidade que você está trabalhando. E a unidade aqui sempre vem junto. Lembra, não existe número solto. Quando você está contextualizando esse número aí, ele carrega uma informação e um assunto, tá? Então, se eu achei que, se eu estou mexendo com segundos, minha resposta aqui não pode dar voltas. Não deram 180 voltas, 180 segundos, aí depois você analisa voltas e coisas. Enfim, encontros normalmente é MMC, tá? Com esse atento todo. Mas não. Então julga na sua resposta. Se o número que você encontrar aqui faz sentido ou não. Vai pela lógica mesmo. Pensa. Tranquilo? Olha esse agora. Nesse exercício fala assim, que eu tenho uma peça de 100 centímetros, outra peça de 120 centímetros, linear bonita, e eu vou fazer pedaços entre elas de forma com que elas tenham o mesmo tamanho. Eu quero que elas tenham o maior tamanho possível, que seja igual. Por exemplo, poderia ter uma peça na peça 1 de 80 centímetros? Poderia. Poderia na peça de 120 centímetros eu dividir, eu tenho 80 aqui? Tenho. Tá em comum? Tá. Mas um sobra aqui de uma peça 20 centímetros, a outra não sobra 40? Não foi interessante. Eu quero que todas as peças que eu consiga dividir esse trem todo seja sempre no mesmo valor. Então qual que é o maior tamanho possível? Poderia ter um valor mínimo, por exemplo. Se eu pegasse essas peças de 100 e dividisse todas elas com o tamanho de 1 centímetro, Poderia. Todos teriam até o mesmo valor, mas é o menor tamanho que eu tenho. E qual que é o maior? Esse é o contexto da ideia. Mas o que vai me sacar é, MMC ou MDC? O maior tamanho possível, o máximo possível que eu consigo ter. MDC.
tá? E lembra, tem que ser um número pequeno. A sua peça aqui, quer ver? Ó, vamos calcular. 100 e 120. Tirando aqui então, fazendo essa regra da fatoração, joga aqui, ó, por 10, vai 10, 10 aqui e 12. Ah, aqui vai 2. 5 aqui 6. Aqui pode ser 5 e 6 de uma vez, para você ficar livre disso, porque eles não têm nada em comum. Observa aqui. Se você calcular o MMC, que é multiplicar todo mundo, concorda comigo que vai dar um número muito grande? Se você multiplicar aí, ó, 10 com 2 com 5, 6, dá 10, 100, 600. 600, pensa. Aqui é centímetro, aqui só pode ser centímetros. Significa que o tamanho da peça que vocês vão ter em comum, que vai dividir essa peça, é de 600 centímetros, não faz sentido nenhum, cara. Se uma peça tem 100, 600, não faz. Então só pode ser o quê? O MDC. O MDC seria aqui, ó, 10, porque o 10 divide os dois em comum, e o 2, porque o 2 divide os dois em comum. Então o MDC disso aqui seria a multiplicação. 20 o quê? Centímetros. Então faz sentido você ter uma peça de 100. Você vai dividi-la, cada pedaço vai ter 20 centímetros? Faz muito sentido, né? 600 não faria sentido nenhum. Significa que você achou 20 peças iguais? Não. Centímetros, você tem que mexer com centímetros aqui. Então, o valor da sua peça, o maior tamanho que você consegue dividir é 20. Então, quantas peças eu consigo ter? Aí você vem e faz. 100 dividido por 20, 5 peças. 120 dividido por 20, 6. 5 com 6, você tem 11 peças no total, em que cada peça tem 20 centímetros. Tranquilo, velho, porque você tem esses exemplos, você precisa pensar. MMC e MDC é um exercício muito comum, vai estar no Enem, com certeza, vai estar cobrado lá, com texto grandão, mas se você pegar e identificar os truquezinhos, vai ir, velho. Ultimamente o Enem tem feito algumas questões clássicas, então vai estar escrito lá, maior tamanho possível, você vai sacar. O mínimo de tempo que eles vão se encontrar, o mínimo depois, o mínimo, MMC. Lembrando então do truquezinho, que o MMC dá um número grande, o MDC dá um número pequeno, tá? E lembre-se, sempre ficar atento com as unidades que você está mexendo ali, quando você for mexer na fatoração. Tranquilo então? Muito exercício agora, mas é muito mesmo que você vai fazer isso aí, porque você não pode passar disso aqui. Eu sei que você está me enrolando nisso desde o 6º ano, que você está me enrolando de ficar bom nisso desde o 6º ano, mas agora não dá mais não, tá? Vou te arregaçar. Valeu, galera. Alquim, não sai de casa.